Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 13 de dezembro, uma quarta-feira, e o nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 10. Antes do toque da sétima e última trombeta, João vai receber uma incumbência. Ainda há o que fazer. Veja o que diz o versículo 11. Então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda há o que fazer. Porém, o fim está próximo, é o que João vê e o que ele ouve. Aparece agora um anjo que parece ser enorme, veja os versículos 1 e 2. Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris, seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, e segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Parece que era enorme esse anjo, ao pôr um pé sobre a terra, outro sobre o mar. É uma figura enorme diante de João. E ele tem uma voz que é inigualável e clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar a sua voz, as suas vozes. E aí esse anjo vai proclamar para João nos versículos 5 e 6. O anjo que em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora. Ou seja, João precisa proclamar sim o evangelho, a palavra, a salvação que está dentro do Evangelho, mas o fim está muito próximo. Interessantemente, o que João não deve descrever é a voz daqueles trovões que soaram ali. Ele não pode falar sobre aquilo. Ele diz no versículo 4 que quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Mas uma coisa é certa, este mistério que ele não pôde escrever, ele se cumprirá ao som da última trombeta, diz o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. É interessante ouvirmos falar de trombeta, a última trombeta, a 7ª trombeta. Nós vamos ver que quando Jesus e Paulo vão falar do arrebatamento, eles falam de trombetas. Jesus fala lá em Mateus 24, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, e quando está falando acerca do fim, Paulo também fala de o som da última trombeta, onde haverá a ressurreição. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulos 15, versículo 51 e 52. Então essa última trombeta que vai soar é o fim de todas as coisas. Nós vamos ver isso amanhã no capítulo de número 11 e vamos ver exatamente isso, que João ele vai começar a recontar a grande história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, aquilo que nós temos defendido aqui, que João está repetindo a história para que fique bem gravada no ouvido dos seus ouvintes, daqueles que iriam receber aquela mensagem de cada um de nós ainda nos dias de hoje. O livro na mão do anjo, ele foi entregue a João e João deveria comê-lo. Essa figura nos leva imediatamente a Ezequiel capítulo 3, versículo 3, aonde ele também recebe um rolo para comer e ele lá vai dizer que esse rolo, ele era doce à sua boca. O versículo 9 nos diz assim: então fui até o anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come, ele será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que comi, meu estômago ficou amargo. O sabor agridoce do Evangelho. Assim, o Evangelho é uma doçura ao degustá-lo, ao receber a salvação, mas quando nós vamos começando a ser confrontados nos nossos erros, nos nossos pecados, ele vai se tornando amargo em nós, mas é extremamente necessário, e depois de receber só nos resta continuar a proclamar esse sabor maravilhoso, a doçura do evangelho que vem trazer salvação e que vem trazer o amargor de nossos erros, nossas falhas, mas que ao sermos confrontados pelo poder do evangelho, podemos ser transformados, totalmente transformados
transformados e nos voltar única e exclusivamente ao Deus poderoso e bendito. Que você também possa comer este livro, comer essa palavra, comer a Bíblia Sagrada no sentido de entendê-la, dela fazer parte de você. Aquilo que nós comemos começa a fazer parte de nós. Se eu como gordura, se eu ingiro muito açúcar, isso vai fazer parte de mim, está no meu sangue, está no meu corpo. Que nós possamos comer a palavra, porque a palavra é que precisa fazer a diferença. Afinal de contas, Jesus deixou muito claro para nós: nem só de pão viverá o homem. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.